Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos começando mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Hoje o livro Os Mensageiros nos apresentará o capítulo 17. Na semana passada, você se lembra que nós pudemos averiguar como é o posto de socorro, onde eles estagiaram durante a sua vinda à Terra. Agora, nós vamos ver como é que as coisas funcionam ali dentro, o Alfredo, a sua esposa. E hoje o capítulo 17 vai nos dar essas informações muito interessantes. Você que está nos assistindo, pegue o seu livro, porque a finalidade do nosso programa é ajudar você a entender aquilo que às vezes a gente lê com tanta pressa que nem percebe, nem sabe aquilo que realmente o conteúdo está querendo dizer para nós. Por isso que o nosso programa se chama O Espírito da Letra, tirando da letra aquilo que está por detrás. Por isso, o nosso programa vai capítulo por capítulo, fazendo essa avaliação, essa leitura. Não que a gente seja mais inteligente que você, não é isto. É que, às vezes, por lermos com pressa, não nos detemos naqueles detalhes, naquelas coisas tão especiais que André Luiz nos conta. Então, pegue agora o seu capítulo 17 do livro Os Mensageiros e agora, no Espírito da Letra, nós vamos começar a lê-lo, tá bem? Então, acompanhe conosco o texto, capítulo 17, cujo título é O Romance de Alfredo. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo nos convidou à mesa, onde Ismália, a sua esposa, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. E você se lembra que os senhores do castelo, assim chamado castelo, porque é como uma fortaleza na região inferior, que é administrado pelo Alfredo e pela Ismália. Por isso que ele cita aqui a palavra castelo. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Os servidores iam e vinham com grande júbilo a lhes transparecer do rosto. A conversa de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. E então Aniceto perguntou: qual a sua impressão dos serviços em geral? E o Alfredo então responde: olha, a minha impressão é que ele é excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em que estamos vivendo. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de forma a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. É uma lástima porque eles estão numa região conflitiva, muito mais densa do que a cidade nosso lar. E ali eles têm que trabalhar com esses espíritos em conflitos, tanto no plano invisível, quanto aqueles que estão na Terra, os encarnados que também estão criando problemas. É a isso que Alfredo está se referindo. Vamos continuar o texto. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto? Perguntou o nosso orientador Aniceto. E Alfredo respondeu: ora, muito. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos atualmente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Em outro tempo, a nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas. Mas, quando ele ia continuar, chegou Ismália a conversa, não é, pedindo licença para dirigir-se ao interior. Ela deveria deixá-los ali para fazer alguma coisa. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei a considerar, disse o André. Poxa, já pensou? Ficar num lugar assim tão escurão, cheio de problema, ainda sozinho. Pô, mas você tem a sorte, tá aí a sua companheira, não é? A Ismália tá aí com você. Olha o que o André falou para ele. Ainda bem que você tem uma abnegada companheira do seu lado. Ele e o Aniceto, o instrutor do André, sorriram quase a um só tempo.
E então o administrador Alfredo disse para os amigos que estavam ali: "Ah, meus amigos, por enquanto eu não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana." E depois de uma pequena pausa, ele disse assim: o Aniceto que vocês conhecem, o instrutor de vocês, já também conhece o meu caso, o meu problema com a Ismália. Mas como vocês ainda não sabem, eu vou contar para vocês, até para eu também dizer que as burradas que eu já fiz, eu me penitenciar disso e com isso estar ligado ao processo de renovação que eu preciso. Então, eu vou me sentir muito contente em relatar algumas lembranças com esse duplo benefício. Eu vou aliviar meu coração, mais uma vez, contando minhas faltas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na Terra, vão aproveitar certamente algumas das minhas experiências. Então ele começa a contar o que aconteceu com a Ismália e ele. "Eu e ela", disse o Alfredo, "guardávamos um tesouro de felicidade no mundo. No entanto, os ladrões perversos nos espreitavam a felicidade. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais. E longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e de pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico." Já naquela época, o povo estava trocando a família, a estrutura de dentro de casa, a criação dos filhos, a orientação moral por ganhar dinheiro, por ficar rico, por ser importante. Algo muito parecido com o que ainda continua acontecendo nos conceitos morais do nosso dia a dia. Você vai ficar aí, vai pensar um pouquinho nisso, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta vamos continuar a ver que este sistema, essa maneira de viver, propicia espaço para muitas tragédias que não aconteceriam se estivéssemos mais atentos. Então, fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos voltando com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, hoje o capítulo 17, o romance de Alfredo. E você viu que Alfredo começa a contar o porquê que não deu muito certo o estilo de viver que ele escolheu. Era um homem de negócio, um homem voltado aos seus interesses materiais e esqueceu de certos deveres, de certos compromissos. E é o que nós vamos acompanhar agora do texto do livro que você certamente estará acompanhando, lendo com a gente, tá bem? Vamos lá. Eu assumira responsabilidade muito grande no campo dos negócios materiais. E longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e de pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem eu tinha inúmeros interesses em comum no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio o assédio dele por alguns anos consecutivos, e quando o meu desventurado sócio verificou que era inútil atuar dessa forma criminosa, de maneira desesperada buscou me envenenar o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Sabe aquelas coisas assim, sabe aqueles negócios assim? Olha, eu gosto muito de você, eu não tenho nada com isso, não quero dizer, sabe? Mas olha, se eu fosse você, eu tomava cuidado. Sabe essas conversinhas ácidas, venenosinhas assim, parecendo santas? O cara começou a jogar esse verdinho e o tontão, né, sem ter a coragem de perguntar para a esposa, sem ter a vontade de saber, começou a ouvir, ficou com a pulga atrás da orelha. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas.
Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim e, atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que, certa noite, permaneceu ao lado de nossos aposentos particulares como um ladrão vulgar, oculto, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se, receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os pedidos, procurando como louco o conspurcador da minha honra. Ele imaginou que aquele cara estivesse tendo um caso com a mulher, e a mulher, é claro, iria dizer que não era verdade. E ele saiu como um maluco atrás de pegar o cara, aquele indivíduo que ali estava amando do outro. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo, e antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio, saltou a janela, alcançando o pomar da nossa casa. Desesperado, corri detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuasse meus sentimentos terríveis. Com olhos avermelhados, vomitando insultos, quis matar Ismália, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra me paralisou o braço quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me de casa, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse devolvida à fazenda do seu pai. Contratei uma governanta para os meninos e logo depois tomei um navio para a Europa, onde fiquei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias a respeito, e embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia, recebi uma carta lacônica, breve, na costa francesa. Um parente me dava informações da esposa. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália ficara tuberculosa, falecendo em um martirológio moral. Então, resolvi voltar. Fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros, quando fui chamado à cabeceira do meu ex-sócio, que agora, por sua vez, agonizava. O infeliz, diante da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente, não pude conceder. Desde então, transformei-me num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma forma a injustiça. Mas a morte não me deu oportunidade. E voltei à esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, para mim, infelizmente, estávamos separados. Não merecia a bênção de uma união sublime.
Ismália me segue de perto, mas reside num plano superior que eu devo fazer muito esforço por alcançar. Que tristeza, não? Quantas situações parecidas com esta fazem a infelicidade de tantas criaturas. Nós vamos continuar a ver na parte final estas reflexões tão importantes que o Espírito André Luiz nos traz no livro Os Mensageiros. Fique conosco, medite sobre o que está acontecendo, pense na sua experiência pessoal sobre isso e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o estudo do capítulo 17 do livro Os Mensageiros, o romance de Alfredo, vendo a dor produzida no interior das criaturas, nos traumas que a invigilância propicia. Agora, vemos Alfredo contando que, apesar de tudo aquilo que ele descobriu, do amor que tinha pela Ismália e que a Ismália tinha por ele, eles estavam, mesmo com o desencarne do Alfredo, estavam separados. Diz o Alfredo: não mereci a bênção da união sublime. Ismália me segue de perto, mas tem residência num plano superior que eu devo esforçar-me por alcançar. Desde muito, passei a me dedicar aos serviços do nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores. E minha santa Ismália vem até aqui todos os meses, incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. E então Vicente, vendo essa história, quis saber: mas ela não poderia se transferir definitivamente para cá, ficar morando aqui? Tão impressionado estava Vicente quanto eu próprio com esse romance comovedor. Alfredo sorriu e falou: eu sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterno é idêntico ao meu, atendendo às circunstâncias de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que foi advertida por nossos superiores, nossos espíritos orientadores, sobre as minhas atuais necessidades de esforço e de solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade, para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir. E por este motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Observando-nos a emoção, concluiu Alfredo: estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei, nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Puxa vida, não? Algo que poderia ter sido evitado, mas não foi. A calúnia funciona de forma a fazer com que os invigilantes, aqueles que têm dificuldade de se relacionar, prefiram acreditar no crime, porque é mais fácil ver a malícia do que ir em busca da informação para saber da verdade. É a mesma calúnia que, por exemplo, cria a trama do romance Há 2000 anos, de Emmanuel e Chico Xavier. Essa mesma coisa, buscando criar obstáculos afetivos, que fez com que Ismália e Alfredo tivessem que passar por essa situação. E vocês observam que, apesar dela ser superior, porque submeteu-se a esse tipo de injustiça, sem odiar, sem prejudicar, sem fazer o mal, ela não pode manter-se junto dele, porque ele precisa aprender a crescer. Nós vimos
no relato que, como acontecem com muitas mulheres que são, vamos dizer, vítimas das injustiças masculinas, em todas as áreas, elas se colocam em uma posição muito superior, moralmente falando. E aquele que fica achando que é o Senhor da verdade, achando que é o grande injustiçado, na verdade é um tolo, porque não teve a coragem de se entender, não teve a honradez de procurar saber, de dar a chance da pessoa contar como eram os fatos. Por isso é que é importante que nós amadureçamos. O relacionamento afetivo precisa contar com a confiança, a conversa, a forma de expressar-se de maneira livre, porque senão ele é uma mentira, senão ele não é uma coisa real. E a amizade que se constrói é a única garantia entre um casal de que há afinidade e há perpetuidade no relacionamento. É a amizade. A maior parte procura o sexo, a maior parte procura o entendimento na cama, a maior parte quer que a emoção dos sentidos esfuziantes e explosivos seja o cimento da relação. Mas se esquece que isso pode durar alguns segundos, alguns minutos até, mas não vai durar a vida inteira. O que vai durar e que precisa ser construído até com o entendimento da intimidade é exatamente a amizade. Esta que faz as pessoas serem íntegras e serem sinceras umas com as outras. Não faça da sua união um ringue, uma luta de boxe, uma disputa. Não faça da sua vida pessoal uma competição. Você estará jogando no lixo um tesouro. Procure ser sincero, procure conversar, esteja aberto para ouvir e para falar. E quanto mais você conversa e deixa a outra pessoa conversar, menos você briga, menos violência. Porque se entendem as partes e aquilo que poderia causar desconforto passa a ser visto de uma forma diferente, para ser resolvido. Portanto, a tragédia de Alfredo podia ser evitada, como as tragédias que nós vivemos na afetividade também podem, se tivermos maturidade. Não pensemos que estamos na Terra apenas para nos abanar, para gastarmos nosso dinheiro e nossa saúde em aventuras. Nós precisaremos depois reparar todo o mal que fizemos. E é isso que este capítulo 17, falando ao nosso coração e à nossa maneira de ver as coisas da afetividade, nos instrui. Pense nisso. Você como homem, como esposo, como marido, como namorado, como companheiro, e você como companheira, como esposa, como amiga, como parceira. Pensem em construir algo que dure mais tempo, porque o afeto é a marca divina em nossos corações. Agradecemos muito o seu carinho, estaremos esperando você no próximo, o Espírito da Letra, e na semana que vem o capítulo 18 continuará a tratar desses temas tão lindos, tão importantes para o nosso aprendizado. Obrigado pelos e-mails, vocês podem enviar seus comentários, nós agradecemos muito o carinho e a participação de todos vocês nesta sequência do livro Os Mensageiros. Um grande abraço, um beijo no coração e muita paz.